notícia de que a Justiça determinou o retorno dele, de Adélio Bispo, a Minas Gerais por causa de um tratamento de saúde. Adélio Bispo, que a gente lembra, é o autor da facada, quando o ex-presidente era ainda candidato lá em 2018. Ele que deve então retornar a Minas Gerais, local dele de origem do processo. Atualmente ele cumpre medida de segurança no Presídio Federal de Campo Grande. Essa decisão do juiz federal Luiz Augusto Yamazaki Fiorentini determina que o juízo de origem em Minas Gerais deverá providenciar tratamento ambulatorial ou, excepcionalmente, a internação, considerando todas as medidas de segurança necessárias, de forma a garantir a integridade psíquica e física de Adélio Bispo. A Justiça deu aí o prazo de 60 dias para que essa transferência ocorra. A Defensoria Pública da União, que faz assistência jurídica de Adélio desde 2019, foi autora do pedido de transferência. A defesa sustentou que Adélio não poderia continuar recolhido em um estabelecimento penal, ainda que nele exista estrutura capaz de prestar um atendimento médico equivalente ao de uma unidade básica de saúde, como é o caso da penitenciária de Campo Grande, tampouco então para ser enviado para um manicômio judicial. Em junho de 2019, Adélio Bispo foi absolvido na história da facada depois de ser considerado inimputável por transtorno mental. Curioso até a gente voltar aqui nessa história, né, Madeleine, para lembrar então o paradeiro. Tanta coisa já aconteceu de 2018 para cá, agora a gente traz esse destaque sobre a situação, o estado de saúde do Adélio Bispo, mas em um momento então para a gente lembrar lá de 2018, lá do começo de tudo, a história de Bolsonaro até aqui. Queria uma análise sua, uma leitura sua sobre essa mudança agora então no paradeiro do Adélio e aproveitando então para a gente fazer essa memória, esse resgate aqui do que aconteceu de 2018 até agora. Essa história do Adélio Bispo é uma daquelas histórias que vai ser utilizada como lenda urbana no vocabulário político durante muito tempo, né? Eu fico imaginando que esse pessoal que faz a guerrilha digital do Bolsonaro vai fazer com essa informação completamente distorcida e reempacotada para tentar avivar a manifestação que eles convocaram, né? Esse pessoal também nasceu virado para a Lua, né? Porque eles convocam a manifestação, o negócio estava morno. Estava morno, estava morno. Aí vem o presidente Lula, faz o que faz, pataquada lá com minimizar o Holocausto. Aí agora essa coisa do Adélio, tudo eles vão usando e reempacotando para aquele sistema de autojustificativa dessa massa. Esse caso é um caso que, na verdade, bem explicado, ele não ficou, né? Porque essa vida pregressa do Adélio, de clube de tiro, e disso, daquilo, e depois o bolsonarismo veio num tom muito alto, querendo dizer que era um emissário da esquerda para matar o Bolsonaro, e perseguia todo mundo que fosse questionar, que fosse falar de informações reais. Aí houve um prazo de recurso para assistência de acusação, no caso do Bolsonaro, recorrer de algo que eles perderam, ninguém entendeu a história, porque não são advogados inexperientes. Enfim, são aquelas histórias que, mesmo quando a gente tiver na mão todos os fatos, bonitinhos, direitinho, elas ainda serão mais úteis como lenda urbana da política do que como uma verdade factual. Esse caso é um desses. Esse é um que vai entrar para o folclore político nacional e vai permanecer ainda durante muito tempo. E você, Josias, sua leitura então dessa atualização e dessa retrospectiva toda de 2018 para cá? Nós estamos diante de uma decisão judicial, né? A Justiça Federal acatou um pedido da Defensoria Pública da União e determinou o retorno do Adélio Bispo para Minas Gerais, que é o estado dele, né? E ele estava em cana, estava custodiado lá na Penitenciária Federal de Campo Grande desde 2018. E o gesto tresloucado dele, a facada que ele desferiu no Bolsonaro, foi um dos elementos que contribuíram para a eleição do Bolsonaro. Havia uma onda de antipetismo que o Bolsonaro soube surfar, e a facada do Adélio Bispo deu ao Bolsonaro uma visibilidade que ele não teria por conta da estrutura partidária. Então, ele tinha menos espaço de televisão, tinha uma
uma condição partidária inferior aos seus adversários e passou a ter 24 horas de exposição em todos os meios de comunicação, né? Isso contribuiu para a eleição dele. Então, estamos diante de uma decisão judicial, o personagem reclama tratamento, a Justiça Federal decidiu adotar esse procedimento. O Bolsonaro, evidentemente, vai distorcer todos os fatos para dizer, olha, veja, a conspiração está em curso, estão liberando ou estão aliviando a situação do Abélio Bispo, isso está sendo feito porque é o governo Lula, se fosse no meu governo não ocorreria. Então, o Bolsonaro não precisa dos fatos. Quando ele está disposto a colocar no ar, a difundir uma das suas alucinações, o fato já está pronto. A impulhação não depende do fato. E o problema do Adélio Bispo, o diagnóstico que foi atribuído a ele, é o de transtorno delirante persistente. Isso é uma síndrome que inclui alucinações, sensação de perseguição, uma certa desconexão da realidade. Se a gente for aplicar o diagnóstico ao Bolsonaro, ele se encaixa como luva. O Bolsonaro também ele tem um certo um delírio permanente que causa nele alucinações, ele tem uma sensação de perseguição perpétua. Agora mesmo ele se diz perseguido pela Polícia Federal, pelo Lula, pelo Supremo, e tem uma desconexão também da realidade, porque ele ainda não se deu conta de que está flertando com um mandado de prisão e não consegue se defender no processo que corre contra ele na Polícia Federal. Então, o diagnóstico que foi atribuído ao Adélio Bispo em 2 laudos médicos oficiais, lá em 2018, ele se encaixa no perfil do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro devesse procurar o mesmo tratamento médico que está sendo recomendado agora ao Adélio Bispo. Mas o fato é que o personagem foi sentenciado, ele agora está sendo enviado a Minas Gerais por uma decisão judicial. Houve mais de uma investigação do episódio para ver quem estava. Ninguém tem dúvida de que foi o Adélio Bispo quem desferiu a facada no abdômen do Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral de 2018. Isso é um fato incontroverso. Mas havia muita dúvida sobre quem estaria por trás dele, quem estaria pagando os seus advogados. A Polícia Federal realizou um sem número de batidas, fez busca e apreensão, até onde não devia, fez busca e apreensão em escritório de advogado, enfim. E isso se fez durante a gestão Bolsonaro. Então, não se poderia atribuir uma má vontade da Polícia Federal na tentativa de elucidar esse fato. Verificou-se, com a palavra final da Polícia Federal foi de que o Adélio Bispo agiu sozinho. Então, qualquer alucinação que surja agora, e ela surgirá, porque esse fato chega na antevéspera da manifestação que o Bolsonaro fará na Avenida Paulista, mas isso não passará de alucinação mesmo, de alguém que tem ali um transtorno parecido com o seu agressor, aquele agressor de 2018. Então, é preciso ficar atento, porque a fabricação de versões ela será providenciada, mas as pessoas que têm 2 neurônios saberão identificar a empolhação.